Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A soberana graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos concedeu a oportunidade de voltar aqui, apresentando o programa Fé Perfeita, que tem sido um presente de Deus para muitas pessoas, para muitos lares, uma oportunidade para tantos outros tentarem, examinarem, lerem a Bíblia e, neste momento, transformar seu estabelecimento, sua casa, num momento de meditação da palavra de dia, da palavra de Deus, e começar ou terminar um dia vendo, ouvindo o que há de mais sagrado, infalível, que é aquilo que tudo vai passar, mas que ela, a palavra, permanecerá para sempre. Nossos programas estamos estudando os temas pregados pelo profeta William Branham. Estamos vendo a mensagem Qual é a atração sobre a montanha? No nosso programa anterior, nós vimos que Jerusalém celebrava a festa da Páscoa, que houvera começado com muito respeito, mas que agora era apenas um formalismo, a ponto de Deus usar o profeta Malaquias, capítulo 1 do livro de Malaquias, para repreender os sacerdotes, não é, que hoje é representado pela liderança da religião, pastores, padres e assim sucessivamente, bispos, e dizer: vocês estão profanando o que é sagrado. Não existe mais respeito por Deus. Primeiro, a própria imprensa, a televisão, transformou o que é sagrado no que é vulgar. Você tem hoje, mesmo chamados filmes evangélicos, ou telenovelas, ou seriados, falando da Bíblia, mas repleto de cenas e de uma unção sexual. É algo pervertido, é algo que não retrata a realidade do sagrado. Esta, enfim, é a condição da religião e da sociedade. É uma perversão, uma vergonha. Eu quero só lembrar que durante esta tradição, que era a festa da Páscoa, Jesus vem de maneira humilde, simples, subindo para Jerusalém, passando por Betânia e Betfagé, chegando ao cume do Monte das Oliveiras. Nós lemos no programa passado até o verso 41, e eu quero voltar a esta escritura. Ele, nos versos anteriores, mostrou que conhecia o presente, o futuro, dizendo aos discípulos: vá ali, vocês vão encontrar um jumento assim, assim, o dono vai dizer: para que você está soltando esse jumentinho? Você diga que o senhor está precisando dele. Já o senhor sabia até as perguntas que seriam feitas. Onde estava o jumentinho? Todas as coisas foram ditas e os discípulos encontraram que tudo aconteceu como ele tinha predito. Eu até gostaria de perguntar a você, com honestidade de coração, o que é que está predito por Jesus Cristo aqui na Bíblia que não se cumpriu exatamente conforme ele falou. Então, eles estavam atônitos e maravilhados daquilo, montaram Jesus em cima de um jumentinho
e vieram, fizeram uma festa paralela. Só que, escuta, Jerusalém tinha a exuberância, a beleza arquitetônica do templo, a ponto que os próprios discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, olha que coisa esplêndida é este templo aqui, que coisa maravilhosa. E você imagine Jerusalém cercada de gente de todos os lados, sacerdotes bem vestidos, em pessoas que vieram de todos os lados celebrar a Páscoa. E aqui vem Jesus de Nazaré com um grupinho, um carpinteiro humilde, com um grupinho de pessoas ao seu lado. Vamos ver a multidão. Lá estavam os sacerdotes, a Caifás, Anás, aqueles grandes homens, os grandes mestres, né? E do lado de cá vinha Jesus com cego, aleijado, ladrão, prostituta, um grupinho subindo a montanha. Qual era a atração sobre a montanha? O que aquilo representaria para a classe religiosa que estava vivenciando em Jerusalém uma outra atração? Deus faz história com pequenas coisas. E aí então Jesus chega ao cume do Monte das Oliveiras, quando ele avista Jerusalém. Diz a Escritura assim, capítulo 19, Evangelho São Lucas: e quando ia chegando e vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão e de todos os lados, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conhecestes o tempo da tua visitação. Eu queria, aqui dentro desta escritura, começar assim, para não olhar Jesus Cristo há 2000 anos atrás, mas tirá-lo da história, porque aquele momento já tinha virado história. Por que virado história? Porque a profecia tinha sido dada por Zacarias há 480 anos atrás. Zacarias capítulo 9, verso 9. Ele havia montado no jumento, estava em cima do Monte das Oliveiras, conforme Zacarias havia dito. Então ali a profecia se tornou história, mas agora veja a história se tornar profecia novamente, porque naquele momento ele olha para a frente. Veja só o que é profecia. Ele olha para a frente novamente e disse: ah, Jerusalém, se tu conhecestes, olha, neste dia o que a tua paz pertence, mas isto está encoberto aos teus olhos. Eles estavam ali, euforicamente, desconheciam completamente o cumprimento das profecias, porque era uma coisa muito simples, era um rei montado num jumento. Não chamou a atenção. Não podiam parar para lembrar, como a sociedade hoje não pode parar para lembrar que escritura está se cumprindo diante de nós. A igreja vive o seu avivamento ou vive a sua apostasia? A semana que se pratica, a Semana Santa, é uma bênção ou é uma profanação? As famílias estão em alta ou estão em decadência? A política. Lá dentro de Jerusalém também tinha política. A política religiosa e a política civil estavam tudo indo muito bem? Não, Jerusalém estava diante de um quadro desconhecido. Não podia ver a escritura que estava se cumprindo, que era Zacarias 9:9, por não conhecer o cumprimento das escrituras naquele dia, não podiam entender o que o futuro lhes reservaria.
Esta foi a condição de Jerusalém, ou esta é a condição da nossa sociedade? Não podem ver o cumprimento das Escrituras para hoje. Se eu disser que Deus mandou um profeta para os nossos dias, eles sorriem. Eles não podem ver que a Bíblia se cumpriu em verdade vos digo, Elias virá primeiro. Não podendo ver as Escrituras, não podem ver a condição em que estão. A religião estava falida. Veja, eles não puderam aceitar Malaquias, que diz que vocês estão apresentando pão imundo, imundície, profanação na minha mesa. Ora, se não pode receber um profeta, muito menos a mensagem, muito menos terão visão da condição em que estão. A igreja parece viver um momento de glórias e, na verdade, vive a sua maior desgraça. O tempo do nudismo, o tempo da cegueira, o tempo da mornidão espiritual, o tempo da apostasia, o tempo do mundanismo, o tempo da modernidade, o tempo da perversão, o tempo em que a palavra de Deus não tem mais efeito na vida das pessoas. É uma pena que as pessoas não podem compreender a Escritura e o cumprimento das Escrituras. E aí, então, Jesus disse, olha, ele chorou sobre Jerusalém. Eu queria só parar um pouquinho para dizer, você acha que a religião e o povo da sociedade e a política têm agradado a Deus em algum momento? Ou você acha que Deus olha para esta situação com lágrimas? Você pensa que Deus tem prazer em destruir, em matar, em punir as pessoas? A minha Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade. Mas como eles não estão interessados, a mão está estendida e eles não querem apertar a mão, não querem a ajuda de Deus, muito bem. Então Jesus chorou sobre Jerusalém. Quero dizer para você, Jesus tem chorado sobre o sistema religioso mundano. Jesus tem chorado sobre a condição dos lares e das famílias bombardeadas pelo inferno e que não podem reconhecer. Jesus tem chorado por ver a condição da política mundial. Será que você pode pensar que Deus não está acompanhando o que está na frente? Ele disse, se você soubesse o que a tua paz pertence. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou vendo o seu fim. Está pensando que o momento é de glória. Está pensando que o momento é de euforia. Estão pensando que é tempo de avivamento. E eu quero dizer para você, olhe na visão de um profeta, na visão do próprio Deus, o que é que está profetizado para a nossa civilização. Ora, é tão cego o mundo que a gente vive os dias de Sodoma e de Gomorra e estamos parecendo que vamos para o céu. Gente, o que a sociedade vai viver é ser queimada da mesma maneira que a sociedade de Sodoma e Gomorra foi queimada. Se Deus não trouxer juízo sobre esta civilização que nós estamos vendo, eu estou aqui em nome do Senhor dizendo que esta civilização sofrerá as mesmas penalidades que Sodoma e Gomorra sofreu. Senhores parlamentares, governantes que fazem leis, que liberam a condição da podridão e da vergonha das famílias e da religião, senhores pastores e padres, a condição é esta, não engane as pessoas não, eles vão para o inferno, vão ser queimados, vão ser destruídos, sabe? Não é arrebatamento para esta imundície não, não há arrebatamento para uma igreja profana como é a nossa não. Há juízo, há fogo que está vindo. E Jesus, sabendo, aqui está ele, cumprindo uma profecia de 487 anos e agora profetizando mais 40 anos para frente. Aqui está Jesus, montado numa jumentinha, chorando sobre Jerusalém, quarta-feira, 4 de abril do ano 30. Ele olha e profetiza 40 anos para frente. Ele disse, sabe o que é que eu estou vendo? Estou vendo Jerusalém sitiada. Estou vendo os teus filhos sendo destruídos.
Você não pode ver, você está cego. Você não pode entender, você está achando que o tempo é de glória, de festas e de alegrias. É de destruição. As famílias, os lares. Você não pode pensar que eu estou pregando isso com alegria, com gozo. Não, eu estou pregando isso com a alma chorando de ver que há pais e mães e moças e homens e mulheres, sabe, que vão perecer. Não há nenhuma alegria aqui no meu coração, não. Há muita dor e muita tristeza. Eu sei o que estou dizendo, a realidade da Bíblia Sagrada. Mas Jerusalém está em festa. Jerusalém está dizendo que isto é bobagem. Isto é uma atração que não chama a atração de ninguém. O que está em cima da montanha, o que está em cima da montanha são palavras proféticas, simples, mas que retrata o quadro que a história vai contar. E a história contou a tristeza de Jerusalém. Naqueles dias, prenderam Cristo, crucificaram Cristo, mataram Cristo e a vida continuou como se nada tivesse acontecendo. Mas 40 anos para frente, o historiador Flávio Joséfo escreveu que por alguma razão Nero deslocou um certo general para mandar para acalmar uma rebelião na Judéia e sitiar Jerusalém. E lá estava. Sabe, eu quero só que você entenda que os demônios do inferno estão sujeitos a Deus. Quando Deus disse vai, ele tem que ir, sai, ele tem que sair. E agora Deus ordenou para que as escrituras se cumprissem, que aqueles demônios, sabe, viessem contra o povo judeu. E eles, cumprindo as palavras de Jesus, não invadiram Jerusalém, sitiaram Jerusalém. 2 anos. 2 anos. General Tito armou o seu exército e cercou Jerusalém. E os que estavam dentro não entravam e nem saíam. E eles tinham que comer o que tinham, até acabar os seus víveres, até acabar os seus animais, até não ter mais o que comer e começar a comer as cascas das árvores. Será que Jesus não estava vendo? Ah, se tu soubesses o que a tua paz pertence. Ah, se você soubesse o que vai acontecer com a tua família. Ah, se tu soubesse o que vai acontecer com você por causa da tua dureza, da tua rebelião, da tua indiferença. Ah, se tu soubesse, igreja, crente, você que carrega a Bíblia, o mal que está vindo sobre a terra, sobre a sua vida. Você correria para o Monte das Oliveiras, você reconheceria as profecias deste dia, você abandonaria a festa da tradição, da religião, de igrejas que não podem de maneira nenhuma abrir os teus olhos para as profecias. Porque seus líderes estão cegos. Ah, se tu soubesses o que a tua paz pertence, disse Jesus. E a hora chegou em que a miséria se instaurou. E não tendo mais o que comer, comeram as cascas das árvores, comeram as folhas das árvores, comeram seus cavalos. E quando não tinha mais o que comer, uma mãe virava e dizia para a outra: hoje comemos o meu filho, amanhã comeremos o teu. Até que estavam completamente fracos e então Titus invadiu Jerusalém. Invadiu Jerusalém. Queimou o templo, Jesus havia dito para os seus discípulos. Você quer ver o que é que os crentes que carregam a Bíblia ainda querem fazer? Viraram para o próprio Jesus, que conhecia as Escrituras, que estava prevendo o futuro. E disse: Senhor, olha aqui o tamanho das pedras, olha a beleza deste templo. Eles colocavam fé na igreja. Eu quero dizer para você que está me assistindo, não existe uma igreja que não vai ser destruída. Não ponha a tua fé na igreja, nem na Assembleia, nem na Batista, nem no Tabernáculo. Não ponha a tua fé na Igreja Católica. Isto tudo vai cair. Jesus disse: não fica pedra sobre pedra que não será derribada. E os discípulos ficaram, depois desta afirmação,
É assim, olha, Deus não quer que você tenha fé em um homem ou uma igreja. Deus quer que você creia na palavra. É a profecia, é a escritura que você precisa acreditar. Mas não é assim. As pessoas creem em seus pastores, creem em suas igrejas. Veja aí, a igreja ensina, creio em Deus Pai, creio na Santa Igreja. Isto é mentira, isto é falso. A igreja evangélica ensina as pessoas a crer nos seus credos, nos seus estatutos. Não é assim que a igreja ensina. Que me importa o que a igreja ensina? Eu quero saber o que a palavra ensina. A igreja pode falar o que quiser. A Constituição pode dizer o que quiser. A política pode dizer o que quiser. Os atores e a televisão podem ensinar o que quiser. Eu quero saber o que a palavra de Deus ensina. Porque eu estou vendo com os meus olhos a decadência e a falência em que todos estes sistemas estão metidos. Mas há uma coisa que brilha aqui hoje. Se esta sociedade vivesse o padrão da Bíblia, eu tenho certeza que haveria paz, que não haveria o desmando social que nós estamos vendo hoje. Mas deixa eu seguir, porque a palavra não serve. E a igreja, quero dizer, é uma fonte de enganos, viu? De enganos. Mas Jesus chorou e disse, você não sabe. E o general Titus esperou a hora. Porém, se você volta um pouquinho atrás, Jesus, que estava vendo a destruição chegar, disse para os seus discípulos, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que no inverno e por que no sábado? Porque no inverno as montanhas estariam cercadas de neve. No sábado, as portas se fechariam por causa da tradição do judaísmo. Então seria alvo fácil. Quem estava dentro não poderia sair. Jesus disse, ai das grávidas e ai das que amamentarem. E eu quero dizer a você que está em casa e me assiste, coitado das mulheres gestantes, coitadas que estão hoje trazendo filhos ao mundo. Trazer filho ao mundo nesta hora. Olha, quando a sociedade está assim, quando já nascem crianças e vão para as escolas ser incentivadas para serem gays, para serem lésbicas, para serem maconheiros e drogados, hein? Para andarem seminus, para não ter temor de Deus, para virar bucha de canhão na Terceira Guerra Mundial, para serem destruídos como sodomitas. Não. É muito difícil. Mas vamos seguir aqui. Ele disse, ore para que a vossa fuga... Eu quero dizer para você que há uma profecia da destruição. Jesus sabia que a destruição viria, mas pediu para os discípulos, ore, porque haverá uma escape para você fugir. Este escape para você fugir, diz o historiador Flávio Joséfos, que 3 dias antes que o exército romano chegasse a Jerusalém, uma classe de pessoas que eram chamados da cidade de os canibais, porque se reuniam a cada primeiro dia da semana para comer, tomar a ceia do Senhor, não era comer esse pão fermentado e este suco de uva que dão nas igrejas, não. Tomar a ceia com vinho e com pão asmo, representando o corpo e o sangue, foram chamados de canibais. Sabe, eles tomaram suas coisinhas, pegaram suas coisas, como eles saíram do Egito amarrados, com o cinto afivelado, as sandálias no pé, e apressadamente eles pegaram suas coisas 3 dias antes e sumiram de Jerusalém. Foram os únicos que escaparam. Eu quero só perguntar a você, sabe por quê? Porque divinamente inspirados foram chamados para sair, porque estavam em oração e Deus deu a eles o escape. Eu quero dizer para você, olha, meu amigo, meu irmão, poucos são os que vão no arrebatamento. Somente aqueles que estão de olho atento ao cumprimento das Escrituras, Deus, por sua infinita graça, dará a eles um escape. Aqui, eles direcionaram para Bereia.
aqui na Bíblia, eles serão direcionados para a Nova Jerusalém. Deus vai dar um escape, mas para muito poucas pessoas que acreditaram e que viram. Mas que viram o quê? Viram sobre a montanha uma atração. Viram o espetáculo de Deus que é completamente, pequeno, insignificante diante da grande atração e da grande luz e da grande propaganda, da grande religião do dia e do grande movimento da cidade. Eu gostaria de voltar falando sobre este assunto, que Jerusalém estava simplesmente empolgada com o acontecimento daqueles dias e esqueceram de ver o cumprimento das Escrituras. É mesmo assim que nós estamos vendo o brilho e a luz e o fascínio da atração mundana e não podemos ser atraídos mais pelo que está escrito na palavra. Sabe quantas pessoas realmente estão interessadas em salvação? Hoje, pouquíssimas. Sabe o que as pessoas estão interessadas? Em cura, em libertação, em pão multiplicado, em novos empregos, carros e apartamentos e soluções de problemas. Salvação? São muito poucos. Talvez você hoje peça a Deus para abrir os seus olhos, porque volto a dizer, o que está profetizado sobre o tempo em que nós vivemos não é bênção, nem sobre a sociedade, nem sobre a igreja, nem sobre o planeta. O que está profetizado é uma catástrofe mundial. Mas antes que isto aconteça, Deus dará um escape para o seu povo, conforme Ele próprio prometeu. Como fostes fiéis em guardar a palavra, não é a igreja, não é a tradição, não é o dogma, a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos que habitam sobre a terra. Está chegando a hora de partir. Você está pronto? Vamos orar, porque meu tempo acabou. Bendito Pai, eu ofereço a Ti esta oração para que o Senhor abra o entendimento e salve as almas. Não é interessante falar da destruição, mas falar da salvação. O Senhor está pronto para ajudar quem quer ser ajudado. Então eu falei a este coração deste programa e eu gostaria que o Senhor ajudasse esta pessoa a escapar em nome de Jesus Cristo. Amém.